Olha, de tudo que falou o Felipe Luiz, só tem uma coisa que eu discordo. Não acho que o fim de jogo tenha sido normal. Pela qualidade do Flamengo e pela falta de qualidade de um time que não pontuou na Libertadores. Como é que uma equipe de diferença tão grande, abissal eu diria até, como é que um jogo com essa diferença em campo termina de um jeito tão sofrido para o Flamengo? Você tem explicação para isso, Paulo Nunes? Porque o fim do jogo foi cardíaco, cara. Foi tenso demais para o rubro-negro. A gente está falando muito, né? Eu estava conversando com o Felipe aqui em off. A gente está falando muito do... Ele falou muito, e ele repetiu isso sobre a jogada de escanteio, né? Que originou aquele bate-rebate. Mas uma jogada anteriormente, se não é o Léo Ortiz que tira uma bola absurda, para ele tirar essa bola, ele tem que ser um craque. Ele tira ela de costa, de lado, que normalmente o cara faz contra. Estamos dando os melhores momentos. O primeiro tempo foi exatamente como disse o Felipe, né? Um jogo, o Flamengo construindo pouco, chutando de fora da área. Eu até entendo, né? Assim, vou tentar ser mais claro. O primeiro objetivo era vencer. Venceu. Agora, dar um passo muito grande para frente, porque o que o Flamengo vem jogando... Não é, você falou da Libertadores, no Brasileiro também. As dificuldades, o Flamengo Mas está melhor no Brasileiro, né? Mas o Flamengo no Brasileiro joga melhor. Sim. Joga melhor, mas também não é aquela sequência só de bons jogos. O Flamengo tem 5 jogos bons. Agora, na Libertadores, esse passo tem que ser dado. Porque agora, essas próximas fases não vão pegar... Na minha opinião, com todo respeito, o time do Táchira é muito abaixo. E o segundo tempo, abaixo. Como o Felipe falou, de fato, o Flamengo voltou bem melhor. Teve a cabeçada do Gerson. Né? Volume de jogo, mas teve mais chances claras. E eu imaginava que depois de abrir o placar com o Léo Pereira, falei, gol difícil, hein? Acabou o jogo, acabou o sofrimento agora, não tem por que sofrer. Também pensei assim. Era o que eu imaginava. E aí vem um sofrimento, cara. Vem um sofrimento, um Deus nos acuda. Que você tem explicação para isso, Felipe? Olha, eu penso, o Flamengo, de fato, no Campeonato Brasileiro vem bem, criando oportunidades, enquanto o Palmeiras foi muito bem, criou oportunidades, sobretudo no segundo tempo, venceu com méritos, né? Independente das polêmicas que aconteceram lá, que todo mundo já sabe. Acho que o Flamengo tem que mudar a chavinha da Libertadores. Tem que mudar a chavinha da Libertadores, porque ontem, quando o Felipe falou assim, é difícil nós enfrentarmos um time que vão defender com 6 ou 7 atletas, o Flamengo é um gigante do continente. 98% dos jogos, 95% dos jogos que o Flamengo jogar, é o Flamengo que vai coordenar, o Flamengo que vai ditar como tem que ser jogado, é o Flamengo que vai ter posse de bola, o Flamengo que vai ter que pressionar. E eu vi uma coisa no Flamengo, não vi uma coisa no Flamengo, que, por exemplo, a gente vê quando o Botafogo joga em casa. É a pressão. É pressionar na linha alta. Eu não vi o Flamengo fazer isso contra o Deportivo Táchira. E eu pensava que o Flamengo fosse começar esse tipo de jogo, um jogo tão importante, e eu falei lá em casa, falei assim, o Flamengo vai ganhar de uns 3. Como eu achava que fosse, e no primeiro tempo. Só que o Flamengo não pressionou, os caras começaram a entender que, eles não estão pressionando? Começar a botar as manguinhas pro lado de fora, vamos colocar a mãozinha pro lado de fora das mangas, porque dá para fazer alguma coisa a mais. Então, assim, não foi um jogo que o Flamengo criou tantas ocasiões que o goleiro rival saiu como melhor em campo, não foi. Pelo contrário, o melhor em campo foi o Rossi. Exatamente. Porque ele fez a grande defesa da partida. Então, assim, elogiar o Flamengo pela classificação, óbvio. O Flamengo classificou. Jogou o suficiente para fazer 1-0 e não tomar gol. Assim, classificou, nota 10 pela classificação. Agora, nós temos que entender que vamos jogar contra 6 ou 7, o time que vão defender com 6 ou 7, o Flamengo tem que estar preparado para isso. O Flamengo tem que ter no seu repertório jogadas para fazer com que a zaga adversária seja batida. O Flamengo, eu não vi movimentação no ataque do Flamengo como a gente está acostumado a ver. Mobilidade. Sabe? Seja o ponta puxando para o meio, para o lateral entrar no segundo pau, seja um cruzamento de um lateral para o outro. Sabe? Então eu achei o Flamengo assim, muito... como posso dizer, estático em termos de movimentação. Pouca movimentação. Felipe, no Flamengo. Uma reflexão. O Flamengo não vai enfrentar mais equipes do nível do Táchira. Daqui para frente os desafios crescem. E a sensação que a gente tem é de que talvez o Flamengo esteja muito mais preparado para os grandes desafios do que para jogos como esses que a gente viu ontem. Me explica isso, por favor. Talvez não seja um descaminho. O Flamengo faz grandes jogos contra equipes que jogam e daqui para frente na Libertadores todo mundo vai ter que jogar.
Daqui para frente, o nível é outro. Daqui para frente, você não tem mais Tátira. Ainda nem tanto, né? Nem tanto, por exemplo, o Flamengo... Mas peraí, você prefere... Você não acha o Flamengo Entra na mais... cabine do Silvio Santos. Lino, você prefere enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque ou o Tátira no Maracanã? O Palmeiras, porque eu sei como jogar com um time Sério? que vale a pena. Que isso? Eu prefiro jogar com... Calma, é outra situação. Se você está preparado para os grandes jogos, se você está preparado para os grandes momentos, você não está em descaminho. Você está em descaminho se você, na hora do jogo grande, não for capaz. Esse elenco do Flamengo talvez precise ter a orelha puxada porque se acomoda, porque dá a sensação de que escolhe o jogo, dá a sensação de que não se empenha tanto nos jogos um pouco menores. Mas se ele joga nos grandes jogos, ele tem um caminho. Mas tem uma Concordo, questão... você quer dizer o seguinte, eu concordo com você. Assim, eu vi esse time do Flamengo amassar o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil ano passado. Esse time aí, do Felipe Luiz. Dominar completamente o Corinthians no Maracanã na semifinal. Fazer jogos de almanaque esse ano no Campeonato Brasileiro contra a Juventude, contra a Corinthians. Taticamente, um grande jogo contra o Palmeiras, embora tenha sido no detalhe, né? O Palmeiras poderia ter Mas feito no final 1 a 0. ali também, né? Mas no segundo tempo, um grande jogo do Flamengo, foi bem. Então, assim, é um time que já... A gente sabe do que esse time é capaz. A gente sabe. E aí entra a Libertadores, e não é só desse ano. Nos últimos 3 anos, curiosamente, assim, queria entender, nos últimos 3 anos, o Flamengo teve campanhas absolutamente pífias na fase de grupo da Libertadores e passou em segundo nos últimos 3 anos. E dá uma olhada nos grupos, tudo bem, teve o Racing um ano, né, um time grande da Argentina, mas sempre com uma pontuação muito baixa. Ano passado, por exemplo, o Flamengo ficou em segundo com o Bolívar na liderança, o que levou o Flamengo a ter que sempre decidir fora de casa. Esse ano agora, uma pontuação baixa, né, 11 pontos. Quando saiu o sorteio, a gente projetou o grupo do Flamengo, junto com o grupo do Palmeiras, como o grupo mais tranquilo. O que fez o Palmeiras? Passou o carro, atropelou, fez a melhor campanha da fase de grupos por antecipação, e o Flamengo sofreu até o último segundo de jogo. E o Flamengo marcou em toda a fase de grupos da Libertadores o mesmo número de gols que o Palmeiras marcou ontem. Ontem, o Palmeiras fez 6 gols ontem. É o mesmo número de gols do Flamengo em toda a fase. Né? O Felipe deu uma poupada e perdeu o jogo. Mas eu acho que mesmo com os jogadores que ele poupou, deveria ter vencido o Central Córdoba. Nos demais, era sempre força máxima. Então, qual a explicação? É difícil entender, cara. Ele vai ser cobrado pelo quê? Pelos grandes jogos ou pelos jogos como o de ontem? Mas eu quero entrar nisso, Aline, porque o Flamengo ele sai pro Olímpia há 2 anos atrás, e o Olímpia não é um time de jogar. Exatamente. Foi gol de bola parada. Então, assim, o Flamengo tem que estar preparado para esse tipo de jogo. O Flamengo tem que estar preparado... Às vezes ele vai jogar mais esse tipo de jogo do que o outro jogo. Tem que estar preparado, porque o Flamengo, para mim, ele é um dos maiores do nosso continente, em termos de material humano, de fato que é, com muita qualidade, velocidade, investimento. Então, dificilmente o Flamengo, não importa, de repente vai jogar contra o River fora, que os caras vão fazer uma pressão, um clássico. Fora isso, os caras vão chegar, principalmente no Maracanã, vão chegar esperando o que o Flamengo vai fazer. Isso é o normal. Isso é o normal. Os clubes, não importa se é clube grande ou não, vai chegar no Maracanã e se espera que, no mínimo, os 10 primeiros minutos seja de um massacre do Flamengo. Seja de um Flamengo pressionando alto, perdendo a bola e tendo que recuperar a bola lá no campo de defesa ainda. E o Flamengo tem material para isso. Eu acho que se o Flamengo joga esse jogo de ontem, se ele faz uma pressão, principalmente a pressão pós-perda, de repente perder a bola lá no campo do adversário mesmo, Felipe, e ir lá e massacrar, o Flamengo tinha matado o jogo ontem no primeiro tempo. Essa questão, eu acho que a dúvida eu acho que o Felipe tem essa coisa na cabeça. Também imaginei que o Flamengo fosse fazer essa pressão, mas o Flamengo entrou ontem com o Pedro e com a Arrascaeta junto. Você pode ver que todos os jogos que o Flamengo faz pressão... Felipe Luiz já falou sobre isso. Ele não consegue fazer pressão com esses dois jogadores, ele não consegue ter, se perde, pressiona, essa intensidade. Então ele escolheu, ele imaginou, como era um jogo mais fácil, teoricamente mais fácil, e era mesmo, ele imaginou, eu vou ter mais a bola, eu vou amassar jogando. É um jogo de controle. Um jogo de controle. E ele não conseguiu render ofensivamente aquilo que ele imaginou. Tá, o problema é da ideia? Marcar, não, então, aí... Quando ele tem uma ideia, que pra mim hoje o Flamengo joga melhor, e eu tô com o Felipe, o Flamengo hoje ele joga melhor, até é engraçado falar isso sobre esse time do Flamengo, sem a bola porque ele marca muito, ele amassa a equipe adversária, mas quando tem a bola, o Flamengo tem dificuldades. O Flamengo tem sem o De La Cruz, né? O De La Cruz é um motorzinho. De fato, o De La Cruz, quando tá jogando também, é outra situação. Que ele machucou contra o Botafogo, inclusive. Sai pra pegar lá na frente e volta. E a perda de um jogador como esse, e também do Plata, que principalmente num contra um, um cara que tem muita qualidade e velocidade, é algo que também tem que ser falado.
de fato, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo com o Pedro e com o Arrascaeta jogando em casa, com um time bem abaixo como é o Táchira, eu acho que o Flamengo deveria ter feito um pouquinho mais. Você acha que o problema é a ideia ou é fase de Não, eu acho que o problema, na realidade, foi a decisão tomada pelo treinador. É a escolha. Né? São escolhas. Às vezes vão acertar nas escolhas ou não, né? Então, assim, de repente na escolha. Foi a escolha que ele fez para esse jogo, como o Paulo falou. Um time mais fácil, vamos bater, vamos fazer o gol na hora que quiser. Só que, de fato, acontece o que ele falou, o próprio Felipe falou. A ansiedade, porque vai passando o tempo, o jogador, o time não faz o gol, e a torcida começa burburinho. E começa aquilo dali, vem pro psicológico do atleta, o cara fala, a gente tem que fazer um gol, tem que fazer o gol. E às vezes, na ânsia de fazer um gol, na ânsia de matar logo o resultado, o que acontece? O time, ao invés de estar todo mundo dentro de campo, tudo bonitinho, o cara começa a sair da posição e de repente encaixa o contra-ataque, sai da organização. Então, de fato, não fazer gol no início para o Flamengo, eu tenho certeza que não estava no script para o Flamengo. Eu não sei se teve incentivo financeiro para o time do Táchira, da LDU ou do Central Córdoba. Aqueles outros times têm difícil ter de pagar eles. Então, como é que eles vão ter dinheiro? Eu não sei. Pô, o jogador ele fala assim, não, paga a gente. Eu achei, fazer um elogio, o Táchira é um time muito fraco. Mas, assim, achei elogiável a maneira como eles terminaram o jogo, cara. Sem nenhum ponto, né? Tentando somar o primeiro ponto deles, indo pra cima do Flamengo. Eles colocariam na história. Caímos na fase de grupos, mas derrotamos ou empatamos com o Flamengo no Maracanã. E eles terminaram o jogo de um jeito, assim, botando medo no Maracanã inteiro, cara. E eu queria colocar a classificação final do grupo, para quem não sabe ainda, entender o quão dramática foi essa classificação, o quanto ela foi no detalhe, o quanto qualquer coisinha poderia ter mudado a situação no grupo. Coloca pra gente, por favor. 3 times empatados com 11 pontos e 1 com 0. Então, assim, qualquer pontinho pra cá ou pra lá, né, a diferença, o que levou o Flamengo à classificação é o saldo de gols, né? O que leva a LDU à liderança é 1 gol a mais do que o Flamengo. Então foi o detalhe do detalhe do detalhe. Eu queria mostrar nessa linha do detalhe do detalhe do detalhe. Se o Flamengo faz 1, não passa em primeiro. Ele iguala a LDU em saldo de gols. E perde no número de gols perde em gols pró, que é o segundo critério. De mais 2. Exatamente, precisaria de mais 2. Já vai fazer 3-0 um ano. Perfeito. Eu quero mostrar, diante dessa quantidade de detalhes, 3 momentos em que o Flamengo flertou com a eliminação. Porque se ele derrotou o Táchira ontem, o Rossi fez a defesa que fez, ele também derrotou o Táchira na Venezuela e no último lance do jogo levou uma bola na trave. Né? Essa bola na trave teria tirado o Flamengo, por exemplo, da próxima de jogar as oitavas. Contra a LDU, o 0-0 de Quito, nos últimos minutos de jogo, o Estrada cabeceou uma bola livre, passou isso aqui da trave. Né? O rubro-negro olhando o jogo falou, nossa senhora. E ontem a defesa do Rossi. 3 lances assim em sequência, em jogos. A gente não tem para mostrar esses lances? Daqui a pouco a gente mostra. 3 lances que poderiam ter deixado o Flamengo de fora, no detalhe, cara. Os mais quando a gente exibir, vocês vão ver o coração saindo pela boca do Flamengo. O Fluminense contra o Internacional viu vários momentos também de o Internacional perder gols incríveis, mas não era matou. Internacional. Mas tem outra... Aí o Fluminense foi lá e matou. De fato, mas o Fluminense teve vários opostos. Por exemplo, o primeiro jogo isso é bom falar, o primeiro jogo da semifinal, jogando no Maracanã, o Fluminense estava muito melhor do que o Inter, fez 1-0, nisso aí, né? De início do jogo, pressão, até ter injustamente o Samuel Xavier expulso. Aquilo mudou completamente o jogo. E no segundo jogo também, o Fluminense tinha perdido algumas ocasiões, mas assim, não é um jogo na qual... porque fica nesse negócio, né, de perdeu o jogo, mas porque o cara perdeu o gol. O cara perdeu o gol, mas o Fluminense também perdeu o gol. Se ele tivesse feito o gol, o Fluminense tivesse feito os gols, de repente teria ido pra pênalti. Olha isso aqui, gente. Vê o coração saindo pela boca do rubro-negro nessas 3 imagens. Qualquer uma dessas bolas que entrasse teria tirado o Flamengo das oitavas. Ó, tava 1-0 Táchira, descontos, acréscimos. Nossa. Bola na trave. Acréscimos, tá? Já era 47 do segundo tempo. Tava 1-0 Flamengo, bola na trave. O Rossi já tinha ido ali, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tirou com o olho. LDU 0-0, também acréscimos. Quase ao mesmo tempo, ó. Cabeceou muito mal. Levava o gol aí também, já era a classificação para as oitavas. E ontem também nos acréscimos. Gente, é tudo nos acréscimos.
tudo nos acréscimos. A defesa absurda do Rossi. Então, assim, absurda a defesa do Rossi. Absurda mesmo. Então, assim, quando saiu o sorteio, o que eu e o mundo imaginávamos? Pedro vai fazer uns 18 gols, a Arrascaeta vai fazer uns 300 gols de falta, o Gerson vai desfilar. E o Flamengo precisou do Rossi para se classificar. Que fase vive o goleiro do Flamengo, que no domingo já tinha pego um pênalti. Milagre lá. Desenhou, basicamente, o que foi a vitória do Flamengo. E agora, de novo, salva o time. Que momento vive o Rossi, né, cara? Eu acho que a gente tem que ser exigente com o Flamengo, com o Palmeiras, com os nossos times, principalmente esses que vão para o Mundial, que tem grande investimento. Então, ok. Mas se é um time argentino, o que a gente está falando hoje, a gente falou muito tempo atrás, enquanto a gente vê aí momentos do Rossi. A defesa dele é absurda. Cara, e também... Que nunca entrou em seleção do Seleção. Não, né? ele está entrando direto. Ele é o goleiro que mais vezes já foi eleito seleção da rodada, se a memória não me falha. Não, agora a fase dele a última, ele foi eleito, inclusive, seleção mas da quando rodada. Ele perde o mano a mano aí, que a gente fica discutindo aqui mesmo. Mano a mano, de fato, ele tem perdido bastante, mas eu acho que isso vai mudar, cara, porque... A fase dele é fora do comum. É fora da curva a fase dele. É um atleta completo, assim, né? Porque é muito bom com os pés, tem feito defesas assim como essa, mas eu acho o seguinte, final de tudo, o Flamengo classificou. Pô. Sabe? E é louvável, o Flamengo classificou, pô. Jogou o suficiente para classificar, essas bolas não entraram, e quando precisou, porque erraram a meta do Rossi, mas quando precisou, estava ali o Rossi. Isso mostra também a capacitação do Flamengo para ter um goleiro realmente capacitado para estar ali defende a bola defendendo. Que tem que ser defendido. Do bem, nação, bora continuar acompanhando aqui a imprensa, analisando a classificação do Flamengo, vitória sobre o Táchira e as notícias de mercado da bola com o Mengão. Tem vídeo aqui, muito conteúdo a partir de agora. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like para você não perder nenhum vídeo da imprensa esportiva, analisando, trazendo as informações, notícias diárias do Mengão. Vamos embora para a sequência do vídeo. Agora, para a gente falar sobre o Flamengo, com a narração de Rogério Vuga. Eu convido você também a viajar nesta belíssima voz, porque nós vamos ver o gol do Flamengo, que nós falamos tanto ontem de zagueiro artilheiro. Sim. E deu certo. Deu certo, energia e boa. Também a defesa do Rossi. A defesa do Rossi foi como um gol. Por isso que vamos colocar ela primeiro. Vai, põe aí. Relógio vai chegando na marca de 49. O árbitro prometeu até 50 minutos do segundo tempo. Léo Pereira sinaliza, organiza o posicionamento ali dentro. Cova, levantamento no bate-rebate. Olha aí, Rossi! Que bola perigosíssima dentro da grande área! No apagar das luzes, o time venezuelano tenta. Uma defesa salvadora do goleiro do time do Flamengo. O Capita, você já viu tantas vezes goleiros fazendo isso, é como um gol. Mas o que me chamou a atenção, além da defesa, foi a sequência. Irmão, o desespero dos zagueiros do Flamengo, um passa, outro bola passa. Tava tentando tirar ali, porque nem nos últimos lances, né? É a última jogada da partida, né? É. E aí a tensão, né? Porque, enfim, do que aconteceu, né? A jogada do adversário, defesa do Rossi. Então, assim, parabéns ao Rossi, porque ele tem sido peça importantíssima para esse Flamengo, né? Que em alguns jogos joga muito bem, mas que em outros não tanto. E ele tem participado com defesas decisivas. Talvez não participe em números de defesas, né? A gente vê outros. O Léo Jardim, por exemplo, ele trabalha demais, né? Então faz defesas importantes. O Rossi, o Flamengo não é tão exigido, mas quando é exigido jogadas como essa, ele acaba participando de uma forma muito decisiva. A gente falou um pouquinho sobre ontem também, né? Analisou quem poderia ser o melhor jogador do Flamengo, e aí o Bailey falou, pô, se for, tomara que não seja o Rossi, e se for o Rossi, é que o Flamengo vai passar um sufoco. E acabou acontecendo isso no último lance da partida. Eu, assim, né, pelo sentimento que eu tenho pelo Flamengo, conhecer a atmosfera de Maracanã, eu imagino como o torcedor da arquibancada se portou nesse momento, né? A tensão da jogada, mas assim, o mais importante em uma competição como a Libertadores é você avançar de fase. Isso o Flamengo conseguiu. O segundo passo é como você avança. E aí o Flamengo, na minha opinião, deixou muito a desejar, porque o Flamengo teve um bom jogo, na minha opinião, na Libertadores, que foi contra a LDU em casa, que fez um bom jogo, sufocou o adversário, enfim.
Os outros jogos foram muito abaixo do que o torcedor do Flamengo espera para esse time e a capacidade desse elenco. Já nós vamos falar mais sobre o nível de atuação que Flamengo chega nas oitavas. O sorteio vai ser aqui, hein? Nos canais ESPN. Se eu fosse flamenguista, eu sou Rio Branco. Você é Rio Branco, até você deu a deixa, eu ia perguntar, mas para qual time você torce? Se o Rossi estivesse no Rio Branco. Jogou bem, né? Jogou muito bem, desce o vida. Se o Rossi estivesse no Rio Branco. Não é agora. Isso aí é minha família. Se o Rossi jogasse no Rio Branco, a semana dele evitou que o Palmeiras abrisse 7 pontos, pegou pênalti, jogou muito no Brasileiro, na Libertadores jogou o que jogou, eu teria um pôster em tamanho natural no meu dormitório. Todo dia eu ia abrir ali, olhava e falava, Rossi, muito obrigado. Ia seguir pra minha vida. Esse cara é herói do Flamengo na semana. E ele foi contestado em dado momento dele no Flamengo, né? Ontem ele foi muito bem. Garantiu a classificação do Flamengo em um jogo que o Flamengo teve muita dificuldade de jogar com esse bloco baixo, de marcação. Tem encontrado essa dificuldade. Em alguns momentos da partida ali, o Zinho até comentava, o Zupac, referente a tentar atrair a marcação para acelerar o jogo nas costas da última linha defensiva do Tátira. Mas foi um jogo difícil. E ontem prevaleceu a estrela que tem o Rossi nesses últimos jogos, né? Isso tem acontecido com uma certa frequência. Mas foi uma partidaça. Ô, Prato, sabe por que eu falei do Rossi? Nós estamos vendo aqui o lance dele, da defesa. Esse lance de novo, eu fiquei com uma dúvida. Isso, fala. Tenho a impressão que o jogador que arrematou ao gol, o jogador do Tátira, chama-se Cano. Isso, foi o Cano mesmo. Então, eu fiquei com a impressão que a bola pega no braço dele antes dele chutar. Não sei se a bola tivesse entrado, não sei se seria válido. Mérito do... Não, senhorita. É que você é chato, Elião. Não, chato não. Se a bola pegou no braço, o gol não seria válido. É só isso. Eu não brinco com regra aqui. Então legal, aí sabe o que tinha que fazer? Ô, Rossi, deixa a bola entrar. Não precisava falou aqui. O chatão vai falar. Calma. Você é muito chato, vamos ver de novo a jogada, Edu. Você tem a imagem aí? Do lance de novo? Tem uma Porque eu fiquei com a impressão que a bola pega na mão do jogador do Tátira. Vamos de novo, então, vamos ver. Você quer que coloque de novo? Se fosse permitido, né? Vamos pôr, então, a imagem de novo. Ele não quer elogiar Rossi, ele quer falar... Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. O Olavo tá fazendo isso pra você, vamos ver. Mão. Olha lá. Aí. Não pegou na mão ali? Aí, Natália Ferrão, entupi você, Natália Ferrão. Olha lá. Não, senhor. Olha lá como não pegou na mão. Dá não pra pegou? você reconhecer o mérito do Rossi ou Pera tá um pouquinho, difícil? eu vou chegar lá depois. Olha aqui. Olha lá, não pegou na mão esquerda? O que vocês estão vendo aí? Não, mas o Rossi foi mal no lance, então. Rossi foi muito bem. A chance real do Tátira foi essa, no jogo, tô falando. Tudo bem, que poderia ser o gol de empate, ia ser anulado, como todo mundo tá vendo agora. Acabei com a bomba-bomba que vocês iam fazer. É o seguinte, a chance do Tátira... Deixa eu te falar uma coisa. Não, mas, gente, a bola pegou na mão lá, olha lá. O reflexo do cara, aí você vem falar de mão do cara. Tá bom. Edu, a bola pegou na mão esquerda, olha lá. Tá o mundo vendo isso aí, ou não pegou? Não pegou na mão esquerda? Você tem certeza? Pegou na mão. Você não tem? Você tem certeza que a bola não pegou? Anulado? Eu tenho. Fala do mérito do Rossi. Que saiu muito bem. Intimidou o atacante do Tátira. Agora, foi com a mão. Isso daí, uma coisa não invalida a outra. Bola pega na mão esquerda, tá todo mundo vendo aí, ó. Olha lá. Olha lá, lance totalmente irregular. Completamente irregular na área do Flamengo. Mas, pô, irregular o quê? Mas o cara fez uma baita defesa. Foi tenso. Concordo com o Flávio. O Flamengo ontem não foi o Flamengo que foi contra a LDU. Contra um time pior que a LDU, que é o Tátira. Né? E até me chamou a atenção que depois do jogo, jogadores do Flamengo, o técnico do Flamengo, falando da postura do Tátira, eles esperavam o Tátira de peito aberto no Maracanã. Não, acho que não, os caras não é porque não tinha pontuado, o time estava com alguns reservas, que o Tátira iria jogar, então vamos jogar de qualquer jeito, não. Era para complicar o jogo pro Flamengo mesmo. O Flamengo ontem não encontrou muita saída, fez o gol com o Léo Pereira na bola parada, diferentemente até de outros jogos que o Flamengo finalizou com mais clareza para fazer gols, ontem não. Ontem a coisa ficou tensa, o tempo foi passando, o gol não saía, não tinha muita chance, sai o gol, e aí nesse final, esse susto aí, a classificação foi difícil. Ô Prato, você já foi numa pool party? Tá então, Nação Imprensa repercutindo as informações do Flamengo, analisando aí a classificação do Mengão, sofrida, mas classificou, né? Temos aqui duas informações importantes, né? Porque é mercado da bola e o Flamengo o Everton da Inglaterra comunica ao Flamengo que irá desembolsar
96 milhões de reais pela contratação de Alcaraz, jogador de 22 anos. Ele não cumpriu as metas pela obrigação de compra, mas será comprado pelo clube inglês. De acordo com a informação do Vene Casagrande, o clube inglês irá desembolsar 15 milhões de euros fixos, em torno de 96 milhões de reais, para contratar o meia. As partes estão concluindo os últimos detalhes e o Everton já prepara o anúncio da contratação em definitivo do argentino. A operação vai render ao Flamengo 3 milhões a mais de euros, cerca de 19 milhões de reais em metas, né? No caso, é o seguinte, o Flamengo comprou ele por cerca de 110 milhões. Hoje, o fixo dele é 96 milhões, abaixo do que o Flamengo comprou. Porém, algumas metas que o Alcaraz, caso venha cumprir, pode render mais 19 milhões de reais para o Flamengo. O Flamengo, nesse momento, sai no prejuízo, pagou 110 e está vendendo por 96, 14 milhões de prejuízo, mas caso ele cumpra essas metas, o Flamengo vai ganhar aí 19 milhões nessas metas, e aí acaba saindo 5 bilhões no lucro. O importante é não ficar mais no prejuízo, né? Nesse caso aí para o Flamengo. Com isso, o Flamengo é uma boa venda do Flamengo, porque vai para o mercado, né? Essa grana aí, 96 milhões de reais entrando, possivelmente mais 19, é uma grana que o Flamengo vai para o mercado para reforçar o time, não só para o Super Mundial, a gente está focando muito no Super Mundial, mas também para o restante da temporada, né? E aí surge aqui o Rodrigo Garro, aprovado pelos torcedores do Flamengo. Então, uma bagunça lá no Corinthians, né? Rodrigo Garro, os números dele são impressionantes. O ano passado, no Brasileirão, esse ano ele teve uma lesão, mas voltou na eliminação do Corinthians, né? Nem estava 100% para jogar, eliminação do Corinthians na Sul-Americana. O Rodrigo Garro, ano passado no Brasileirão, 36 partidas pelo Corinthians, 10 gols e 10 assistências. Ou seja, 20 participações em gols, decisivo, e em 36 partidas. É muita coisa. É mais de meia participação por jogo. Muita coisa. O excelente jogador Rodrigo Garro, e foi aprovado aí pela torcida, uma contratação de torcedores pedindo aí nas redes sociais. Reserva ideal do Arrascaeta tem nome e sobrenome, Rodrigo Garro. Além de não estar feliz, depois tiraram a 10 dele de forma bizarra, é um jogador não convocável, né? E encaixaria como uma luva. Olho nele, Flamengo, disse aí um torcedor. Disse aqui o Arrascaeta Coringa, né? Um perfil grande aí nas redes sociais. O que você acha do Garro no Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreva, acione o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo.